Colchões Real Wood. Colchões de mola com 120 anos de tecnologia. Mais de 30 modelos em exposição. Com o melhor preço do Brasil. E o pagamento em 12 vezes sem juros no cartão. E a parcela é uma mixaria. Real Wood. Permita-se este conforto, porque você merece o melhor. Histórias de Gramado. Oferecimento Rasenbier, a cerveja de Gramado, Vert Estada e Co. e Real Wood Home Store. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, num patrocínio da Rasenbier, cerveja de Gramado, Vert Estada e Co. e apoio da Real Wood Home Store. Hoje queria aqui então transmitir sentimentos aí a toda a família, amigos, amigas da Neca Pante, né, que nos deixou. É uma pessoa que teve, apesar de sua curta estada aqui entre nós, um trabalho muito bacana, principalmente nos eventos do município e ultimamente na Festa da Colônia. Então, felizmente, eu diria, conseguimos, na abertura da Festa Colônia, fazer uma homenagem para ela, ela estava presente, então ela vai ficar, com certeza, na memória de todos, pela forma simples, mas muito dedicada que sempre teve para a comunidade. O nosso convidado hoje é o Jônio Moraes, né, empresário, cidadão gramadense, participativo nas atividades sociais do município e que tem uma história com certeza muito bonita para contar para nós e, acima de tudo, lembrar casos e o que era Gramado aí nos anos 50, 60, enfim, é uma pessoa que sempre foi muito ativa e acompanha o município no seu dia a dia. É um prazer te receber aqui, Jônio. Da mesma forma, muito obrigado. O Jônio é uma pessoa que tem uma história pessoal muito bacana, mas assim, Jônio, nós aqui no programa normalmente a gente quer mostrar para o pessoal mais jovem aquilo que era Gramado lá no passado, porque quem chegou aqui ou quem nasceu aqui nos últimos 30, 40 anos, acho que era toda essa beleza, né, Jônio? Isso aí. Isso há 60 anos atrás que eu conheço o Gramado, aqui conheço. Eu acho que eu nasci aqui no 28. Nasceu no 28, né? No Vale do Quilombo, para quem não sabe isso. Inclusive tem uma propriedade ali, que é onde eu nasci, que é a propriedade que era dos meus pais. E naquela época eu conheci Gramado com 12 anos, porque até 12 anos não se saía de casa. Pois é. E como é que chegava aqui? Tinha a estrada municipal, já existia? Existia a estrada, a primeira estrada que existia para Gramado era aquela que sai na Praia e na Avenida. Aquela era a primeira estrada. No primeiro governo de Gramado, do Valdo Bertolucci, ele fez essa aqui, que passava na terra, quase toda ela na terra do meu avô. Ser do Perini? Do Perini. Que desce aqui pela Santinha. Certo. Então, naquele período, a gente subia aqui, a pé. Que legal. E, Jônio, o nosso interior, né, ele era o Gramado era basicamente colônia e tinha a cidade crescendo, uma vila, e o interior tinha armazéns, tinha um monte de atividade, né? E
ali no 28, a família mais tradicional e que teve sempre atividade, inclusive comercial ali, era do seu Perini, que era o teu avô, Meu né? avô, Seu Francisco. Francisco Perini, né? Então, como é que era aquele tempo aí como é que funcionava? Tinha visitas, e os parentes, como é que era o dia a dia no 28? Olha, teve umas passagens muito bonitas. Meu avô, vou falar um pouquinho do meu avô, Claro, ali, que claro. tinha a cantina que a gente, quando era criança, ia para a roça. Na época da safra da uva, ia trabalhar na cantina. E nunca esqueço, desde a juventude, da adolescência, os livros que meu avô tinha de todos os... Quem ia visitar ele tinha Ele registrava. ele registrava toda a visita que tinha lá. Deve ter um monte de livro que ficou para os filhos. Inclusive, eu, da parte da minha mãe, uma eu preocupação bonita dele, assim, tudo tem registro. umas mensagens. Ali teve tanto político como o Dom Vicente Scherer, foi um dos primeiros que abriu os livros ali. O general Adalberto Foi vice-presidente da foi República. vice-presidente da República. Tem muitos ilustres, Fernando Ferrari, daqueles livros tem muito desse tipo de mensagem, né? E a vinícola ali, hoje está lá o prédio ainda muito bonito, né? Todo de pedra, né? De basalto, né? Basalto, Mas basalto. ele inicialmente ele já foi, desde o início, era o outro prédio, o outro galpão. Não, Como foi ampliando, ele veio morar ali numa casinha de chão, ali embaixo. porque ele veio lá da região de Farroupilha, descendente de italiana, que estavam lá, e os outros irmãos dele ficaram lá, e ele veio para cá. E aí conheceu a minha avó, que morava do lado do sítio ali, Certo. dos Bordim. A velha Bordim que morava do lado, onde é que ele conheceu a mulher dele. Sim, que aqui, só para situar, a Bordim era a família do Juarez, Jone. Isso, o Dante Bordim era irmão dela, da minha avó. Que foi uma pessoa também muito ativa aí no passado também, né? Também da família Tomazelli, Matella e tal. Claro, são netos, né? netos, No caso, netos. são Caio- bisnetas da tua avó. Não, o irmão, Aliás, o avô delas, certo. o avô da Maristela Tomazelli, Certo. era irmão da minha avó. Isso, tá. Do Caio, Certo. avô do Caio. Certo. Irmãos- Vocês são primos, na verdade. Segundo primo, né? né? Legal. Que esse tio Pedro Bordim, que era irmão da minha avó, também morou no 28. E tinha já a produção, pareirais lá, grandes. Da onde é que vinha a uva para a produção? Era dali mesmo ou ele pegava de outros ele colonos? tinha um parreiral relativamente bom, meu avô ali. Mas aqui no interior de Gramado, começo dos anos 60, tinha bastante produção de uva. Ali da Furna, Linha Nova, aquilo tinha bastante produtores de uva que levavam toda a uva para lá. Toda Ele uva, comprava né? toda a uva praticamente do município. Eu acho que nem sei se tinha o Lazarete naquela época, devia de ter. Não, Lazarete sim. Lazarete tem mais de 100 anos. Mas eu sei que São Roque, Linha Nova, Furna, Pedra Branca, dali ia muita uva lá para Legal. cantina. E ultimamente, quando estava pouca produção aqui, que ele ampliou mais a cantina, ele trazia de São Marcos. De São Marcos. De São Marcos. Lá dos parentes, lá dos Não conhecidos. era parente, mas tinha muita produção de uva ali, e ele trazia de lá. Para completar. Sim, e ali, Joane, a estrada, porque essa é uma curiosidade, eu acho que muita gente tem. Aqui na avenida tem a estrada Parobé Linha Nova. Parobé Linha Nova. Ela passava por ali. No mesmo lugar, na frente da minha propriedade. Então, lá. aquela Na a frente da estrada igreja. que agora até está sendo concluído o asfalto Está ali. sendo asfalto? 28, quilômetro 28, ali fazia parte da Parobé Linha Nova. Parobé Linha Nova. E subia onde? Quando vinha lá de baixo, qual é o trecho? Assim? O trecho era a estrada que sai lá no Prave, na avenida. Sim, mas... Só ela via por baixo. Lá para baixo, Grande. Várzea Grande. Ela passava lá na Várzea Grande. Na Várzea Grande. Na Várzea Grande. Tu vê só. Porque tem aquele trecho ali em cima, né? Aqui na avenida, ela atravessava por trás ali, ó. E ela vem sair ali perto do bosque,
ou no Mato Queimado, por ali que ela por saía baixo. e Sim, seguia para a sim, linha sim, nova. Sim, exatamente. Ela tem ali embaixo, praticamente na Dutra. Ela saía, Na Dutra, isso ela mesmo. saía na Dutra, né? Mas no caso, a estrada que hoje é a RS 115 não existia. Não, Nem de chão batido. no nem caso. de chão batido. A RS, a estrada a RS 115, eu me lembro quando foi aberta, que o seu Perini era prefeito de Sei. Gramado. Era teu tio, Era né? meu tio. Ele Isso. descia a antiga estrada que desce a, não sei, Tizote ali, Miguel Tissot. Miguel É. Tizote, e ia descia que vai ao o Moreira e aquela estradinha que ia para Taquara. Certo. E tinha o trem, eu fui a Taquara, eu ia do dentista em Taquara, de trem. De trem. De trem. De trem. E esse novo traçado, a 115, que anos mais ou menos começou? Antes do asfalto, vamos dizer assim. A estrada foi A 115, aberta. ela foi prática. Bom, eu não sei a saída lá de Itaquara, mas a chegada aqui eu me lembro muito bem que o traçado da estrada, da Várzea Grande para cá, do Moreira, lá de baixo de Santos para cá, Sim. ela subia e ela ia a Canela. Passava na minha propriedade, que hoje é minha propriedade lá, e saía em Canela. E o prefeito, na época, o Perini, ele foi alguma vez a Brasília para conseguir que essa estrada, porque Gramado naquela época, putz, ia ficar fora Sim, de uma sim, rodovia. sim, claro. Tu quis trazer a rodovia para cá. Lógico. Ele lutou muito, até teve um certo problema com o Meneghetti naquela época. Que era o governador. Era o governador aqui. E o Meneghetti vivia lá no meu avô, todo fim de semana que ele via Canela, ele ia comer Ele churrasco tinha a lá. celulose, ele era um dos donos da O dono celulose em Canela, o Em Meneghetti. Canela, o Meneghetti Isso, era dono da celulose. Isso. E ele, toda vez que via Canela, ele ia comer um churrasco lá no meu avô. No teu avô. E o assador era meu pai, eu era um piazinho, e eu sempre ia junto com meu pai. Nunca esqueça aquilo. Vê só. E ele acabou perdendo pro Perini. Perdendo pro Perini naquela Tanto que ocasião. a RS hoje leva o nome dele, né? Homenagem, Essa né? é. A José Francisco Perini. Mas ele né? lutou com essa É, com essa e estrada pra vê trazer como pra ela cá. foi importante, né? Como foi? Ela acelerou o desenvolvimento de Gramado. Não tem dúvida, Ela não tem dúvida que acelerou, né? acelerou. Não Isso aí. tem dúvida. Mas, Johnny, a família, a tua família, enfim, é Moraes, mas na verdade tem um vínculo muito forte com a família Perini, né? Minha mãe é que era Perini, né? Exatamente. Então, ela tinha o vinho Perini, famoso na época, e depois também foi pro lado da madeira, né? Também muito tempo. Como é que veio esse lado assim da 28, enfim, a família ali cresceu ali em torno da vinícola. Como é que ela foi pro lado da madeira? Mas aí ali foi o velho Perini, meu avô, sempre ficou com a vinícola. O Perini, o José Francisco ex-prefeito. é que saiu pro lado da madeira. Entendi. Depois de casado. Tá. Ele foi pro lado da madeira. E aí ele começou a lidar com serrarias Então, aí pra então cima. foi já o filho, não Foi o filho, não foi a tradição do vinho Sim, que sim. passou para madeira. Foi Isso aí. ele. E Johnny, começou a vir para Gramado, então, para o centro, vamos dizer assim, com 12 anos e tal. E como é que era o Gramado da época? Assim, para tentar o pessoal situar, porque aqui nós já passou muita gente aqui, juntando ali a região onde que tinha a estação ferroviária, tinha a cadeia, aqui no centro, mas na tua ótica, assim como um guri da colônia, como é que era chegar em Gramado? O que te chamava a atenção? Olha, a primeira coisa que a gente fazia quando via que era piada do 28 para cá era para ir na missa da igreja. A Sim. praça. Botava roupa de domingo? De domingo, para ir na igreja. Ali do lado da igreja, na rua Pedro Benete, onde é que tem aqueles restaurantes, tem os táxis. Sim. Aquilo tinha aqueles varão de madeira de fora a fora e aquilo de domingo os cavalos amarrado. Amarrava os O pessoal via do interior da cavalo. Sim, né, cara? sim, E sim, toda a periferia. Porque o que era? 85% na época, 88%, era interior. Aham. É verdade. Isso aqui, bom, 28 é interior, é rural até hoje, Sim. mas tudo em Roda. Gramado era um centrinho. Tinha uma quadra de asfalto. Asfalto tinha só aqui da Borges de Medeiros, de lá, dali de cima da rua. Como é que é o nome daquela rua ali?
Hoje a João Era- Petri, É João Petri? João Petri. Até aqui no fórum. Era um pedacinho de asfalto. Salgado que tinha. Filho. Aham. Salgado Filho. Era o único asfalto que existia Que naquela tinha, época né? na Borges Medeiros. Certo. O São Pedro e tal, foi depois, bem depois. E o colégio, o resto era tudo estrada de chão. E falar em colégio, tu estudou lá no 28, naquela escolinha que tem ali? Não. Aquela escolinha foi feita bem depois. Eu estudei, tinha o pavilhão da igreja de madeira Certo. e cederam para ter a escola. Eu só estudei no 28 naquela escola. Porque essa que existe hoje lá, que está fechada, inclusive, ela foi construída nos anos 80, eu acho. Se não me engano, foi do governo do Nelson Siribir. Aham. Que foi construído o pavilhão novo lá Da igreja. na igrejinha, Sim. e aí a escola foi para frente ali. Que meu pai deu 50% do terreno e 50% o velho Benete. Seu Onde Benete, é que, construído. que Que é era o avô do Gilney. avô do Gilney Benete. Gilney Benete, ali é aqui Pra também. identificar Que melhor. até eles moram ainda ali, o Gilney ainda tem casa. O ali, Gilney mora ali. Exatamente. né? Não, mas aquele lugar, tu sabe aquela propriedade que é do Gilney hoje, morou o seu Perini, o Gino nasceu ali. Ah, não sabia, não sabia. O Gino nasceu ali. Não na era do seu 28. Benete ali, então. Não era. Ah, que legal. Eu não sabia mesmo. E até agora, voltando para o 28, depois nós vamos voltar para a cidade aqui. Aquela igreja é uma igreja que rodou o mundo, as fotos e tal, a igrejinha do São Valentim, né? Do padroeiro. Tu lembra quando foi construída? 1908. Ah, tá. Então, Meu bisavô. certo. Meu bisavô e depois entrou o avô e aquela história Sei. toda. Nossa família praticamente que na época, Construiu. porque o velho Bordim, meu bisavô, ele morou ali, meu vizinho do lado de lá. Ali onde é que tem a Alda, Campos, Sim, aquela no Suíça. 28, Ele né? morou ali, o velho Bordim. Seu Pedro? Não. Não. Bah. Tá, mas Do Bordim, meu bisavô. teu Meu bisavô morou é. ali. E depois ele veio para Gramado dali e ele botou a casa de comércio que hoje é onde é que tem aquele prédio do Lopes, aqui da esquina da igreja. na esquina Do outro lado, da- da esquina. Na rua, ali na Pedro Benete Com a Borges. Com a Borges. Que depois ele vendeu aquilo ali, que teve o Banco Nacional do Comércio, ali no começo foi a casa de negócio do meu bisavô. Foi ali. Era ali, tem um prédio muito bonito de madeira, que era o Banco Nacional do Comércio. Mas Eu era lembro. aquilo do meu bisavô. Ali que era era. isso aqui. E a igreja, ela foi construída como ela está hoje, ou teve Não, reforma? no meu mudança? tempo ela teve só reformas internas. Sim, sim. Externa não teve reforma nenhuma. Tu vê? Então Por- tem mais de 100 anos a igreja. ali. Ela foi Cento foi começada a construir a igreja em 1917, se eu não me engano. 17, Em imagina. 34 é que ela foi inaugurada. Que loucura, né? 17 anos. E tu quer ver uma coisa, como isso é uma história que ninguém, talvez muita gente sabe. O pessoal de Canela vinha à missa aqui em Gramado. Canela não tinha igreja. Não é? E ali embaixo, no 28, não, aqui na São Pedro. Na São Pedro. Meu pai, quando era solteiro, o porquê do casamento do meu pai, que veio casar aqui com a filha do Perini aqui em Gramado, eles vinham à missa de a cavalo do Canela para cá. A tua família, o teu pai é de Canela. Era de Canela. Não, ele veio lá de Vespasiano Correia, daquela Certo. região de Foi Encantado. morar em Canela. Morar em Canela com as serrarias. Tá. Por isso que tu tem esse lado também pouco de da sangue- madeira, né? de Um pouco serraria de também. sangue da madeira, né? Ah, que legal. Vespasiano. Vespasiano Correia. Aquela Mussum, naquela região Sim, ali. sim. O meu avô, o bisavô veio da Itália. Certo. E o meu avô nasceu ali em Vespasiano E Correia. vieram para Canela ali. E depois Porque vieram para Canela e Canela. São Chico ali. Canela, eles vieram instalar uma serraria onde é o IBDF em Canela hoje, o Instituto Tá. Pio, que é da época, Sim, hoje sim, é Ibama. É, Ah, Parque Nacional. eles Parque chamam hoje, Nacional, né? aquela Isso. história ali. Os Franciosi, uns gringos de Caxias que tinham serraria lá, terminou Pinhal lá, eles compraram aqui. E Lá meu pai perto veio da trabalhar Lajana na aqui para serraria. baixo, né? É. Na Lajana aqui embaixo. Né? E meu No pai veio Francisco. junto para cá. Ah, E olha aí eles aqui. vinham a missa em Gramado, de a cavalo. Veja bem, naquela época. E foi onde é que encontrou. Conheceu. Não, mas viu? A minha é assim essa- que se formam as essa- famílias, né? essa é a história Isso aí. que foi, né? E Jones, aqui, bom, tu começou a vir para Gramado e tal.
a tua esposa também é de uma família bem tradicional de Gramado, de outra região, né? Do outro lado, É, dali é também. bonito. Como é que também encontrou nas festas, nos bailes, nas missas? Isso aqui nas É. festas e nas A missas. Dominga, e coisa, grande Dominga, amiga Dominga, da sei. família Parmejane, que o Sim. Parmejane era daqui, dali é bonito. Sim, sim. Tinha um moinho também e tinha um serraria. Tinha serraria e moinho. Tinha serraria, na- o velho, meu avô dela, o Na avô linha dela bonita. tinha serraria. Na linha bonita, linha né? bonita, E tocada hoje água. tem o armazém para Mejane, que são Meu parentes, cunhado, né? é irmão da minha, Isso da aí, minha o Dan- esposa, seu o Parmejane. Danilo, O né? Danilo é irmão dela. Seu irmão Danilo da é minha dali, mulher. isso aí. Até eu quero trazer, ver se eu consigo, porque ele estava me contando as histórias da serraria lá, enfim, do moinho, essas Da coisas época todas, que né? existia o moinho e serraria. É, ali, que né? bacana. É E, bacana e aí Gramado foi evoluindo, né, Johnny? E tu, depois tu estudou aqui em Gramado, tu estudou aonde? Na No cidade grupo, aqui já? eu estudei do Grupo Escolar Santos Dumont e depois no ginásio das Irmãs. E depois fiz Tu, contabilidade era também. o Colégio Santa Terezinha, né, que tu estudou, ou era o das irmãs? Não, era das Irmãs. É, ali. das O Colégio Irmãs Santa mesmo. Terezinha era das Irmãs. Isso. Era das Ali que tu Irmãs, estudou. Eu Ali fiz o ginásio na época aqui no Colégio São Pedro. que é onde é o Colégio Cenecista hoje. É, onde eu serei. Não, é onde é o das. O Santos Dumont. O Santos Dumont, é onde é que é o Santos Santos Dumont. Porque ali era tudo das irmãs, aquele Santos Dumont. Na Certo. época nem sei o que era. Era o da ginásio igreja. Da igreja. Da igreja. E depois eu não sei, eu não me lembro como é que foi aquela história que construíram o estadual. Sim. Porque uma vez não existia o estadual, ali era o pátio de nós jogar do recreio. Onde é que é o Onde é que é o estadual? É, o estadual foi construído em 70 e poucos. É dos anos 70. Johnny, aqui dentro da cidade, e mesmo lá com o seu Perini, enfim, conheceu grandes figuras de Gramado que ajudaram a desenvolver Gramado, porque o próprio seu Perini, com o Serra Azul, foi muito importante, Parque Hotel, Hotel das Hortências, assim, qual é aquelas pessoas assim que tu lembra de alguns momentos interessantes, pessoas que acabaram com ideias ou com investimento, assim, contribuindo para o desenvolvimento de Gramado? Tu lembra assim? Eu sempre digo aqueles nomes de rua hoje que foram importantes para nós. Tu quer ver uma coisa? Eu me lembro, uma das coisas que eu guardei muito foi quando o seu Perini e o Almeres quiseram construir um cinema em Gramado. Era uma vergonha, tinha o Cine Esplêndido, Sim. fechou, aí o que nós íamos no cinema em Canela? Mas não é possível que Gramado não consiga ter um cinema. Então o seu Perini e o Almeres, Almeres Pessim. Almeres Pessim, Isso. botaram um livro debaixo do braço, vamos construir um cinema. Aí foram no Antônio Accorsi, que era o imóvel que hoje é o cinema, era uma casa do Antônio Accorsi. Ah, não, isso não sabia. Não sabia disso? Não sabia, mas... Eu trabalhei ali naquele período no legado Leopoldo Rosenfeld dos anos 64, 65, por ali. E depois eles passavam, os veranistas vinham a Gramado em fim de semana e o seu Perini, na casa de cada veranista, pediam assinar uma cota. E depois aqueles livros, todos daquelas assinaturas, ele me entregou para mim. Vai cobrar isso aqui todo Era o fim de livro ouro, semana. né? Era as ações, aquilo que Sei, era sei. 200 e pouco, todos os veranistas. Olha, difícil um se negar a ter ajudado Que na bacana. construção do cinema. Que bacana. E eu me lembro que eu tinha uma pilha de livros assim, com as assinaturas de cada um, e eu ia cobrar a parcela. Que Ia legal. cobrar a parcela. E- Que esses livros estão aí pelo cinema. E o cinema, ele ficou pronto quando? Eu me lembro que a empresa do pai construiu, junto com o seu Aquilinho de Barros. Eu acho que foi 68, 68. 67. Porque o Festival de Cinema começou praticamente em 70 ali. Vai fazer 60. 50 anos agora. eu acho que 66 a 68.
Que coisa, né? Uma obra. A gente Naquela época, imaginar hoje fazer uma obra dessa no local desses, né? Pegando dinheirinho de cada um. Dinheirinho Né? de cada um, eu sei que eu ia cobrar as parcelas e segunda-feira eu prestava a conta e o Odilon que fazia a contabilidade do cinema. Que loucura. E Johnny, estamos falando do centro aqui, cinema, a gente acaba sempre chegando. E as festas em São Pedro, por exemplo, aquilo também era um acontecimento, Mas né? era um acontecimento, era a única coisa que tinha. Pavilhão de madeira, do lado da igreja, que eu conheci daquele pavilhão de madeira. Sim. Minha mãe vinha ajudar, minhas tias, tudo vinham ajudar. Aquilo era uma semana de festa. O padre Mané ia nas colônias buscar doação dos colonos. Isso vinha com porco vivo, com galinha viva, com esse tipo de coisa. E elas matavam e faziam tudo ali essas Tudo coisas. aqui no pavilhão, né? Tudo aqui nesse pavilhão Que de loucura, madeira. né? Tudo, tu te lembra do pavilhão de madeira? Lembro. Pavilhão de madeira. Sim. Inclusive as churrasqueiras eram no outro lado da rua. Do outro lado da ali, rua. Ali, onde é que é o terreno do Colégio É Cenecista isso ali. aí, isso aí. Ali tinha, né? Todo de madeira Todo também. de madeira. Todo de madeira. E também outro local, com certeza, tu sempre participou muito, foi muito ativo, por exemplo, a Recreio Gramadense. Como é que era assim, os primeiros bailes que tu participava? Como é que era assim? Mas os porque era um acontecimento também, né? Era um Tu quer ver pouco uma baile por coisa? ano, né? Pouco baile por ano. É. Sempre foi pouco baile por ano. Isso. Mas a Recreio Gramadense, eu quando vim para Gramado, com 18 anos, a primeira coisa que eu fiz, eu me associei na Sociedade Recreio Gramadense. Porque eu era muito amigo dos Bertoja, dos guris do Bertoja, estudavam comigo. E o velho, o Sérgio, o Fernando, o Francisco Fernando, e o velho Chico Bertoge era o presidente da Recreio. Eu ia na casa dele, os guris viviam lá na casa do meu pai, lá no 28, naquela época. Certo. E o velho Chico, da primeira coisa que tu tem que fazer é te associar na Recreio. Essa gurizada vai pros bailes aí, tu vai ficar, nós vamos te barrar na porta, de que jeito? Te associa na Recreio. Virou sócio. E virei sócio desde aquela época. Continuo, sou E sócio o- remida, e- não sei quantos muito. e quando tu veio para Gramado? Tinha tá? bolão. Pois jogo de é, bolão. né? Tinha o O bolão carta, ali atrás. Tinha o carteio lá em cima, né? Cartei. É, né? É. E na época, tinha a questão de horário, começava mais cedo, mais tarde. Como é que funcionava a Recreio? A gurizada chegava ali tranquilo, era proibido entrar menor. Como é que era o dia a dia, assim? Ou era Eu tudo não me tranquilo? lembro, eu acho É. que era muito tranquilo. Eu não me lembro se era proibido entrar menor ou não, mas os bailes começavam muito mais cedo, não. Depois, com a evolução do tempo, é que começava o baile à meia-noite, 1 hora, até Sim. que terminou. Mas naquela época, não, no meu tempo de infância, depois começou as boates, Sim. que teve uma boate ali muitos anos. Teve na parte Mas, de cima. mas naquela época era só baile que tinha, mas os bailes começavam às 10 horas da noite. Era mais cedo, não, é verdade, verdade. É verdade. E depois também, não sei se tu é fundador, mas no Bloco dos Velhinhos Transviados, que era da Recreio, que hoje o bloco já está com 50. quase 60 anos, né? É. Tu participou desde o início, não? Eu sou associado ao Bloco dos Velhinhos desde 75. Faz 48 anos que eu estou no bloco. Imagina. Também, os Mesmo, carnavais eram diferentes também, né? Mesmo tempo que eu estou no Lions. 48 anos. O Lions tem 53 anos. O Lions foi fundado o ano que eu casei, em 69, aqui em Gramado. E eu entrei em 75. 69 foi o Lions. A fundação do Lions é 69. E o- Fevereiro de 69. Falando ainda do carnaval, os carnavais eram totalmente diferentes, né? Totalmente Tinha concurso. diferente. Tu lembra assim, alguma coisa dos concursos de carnaval? E tinha 3 ou 4 blocos, mas tinha concurso, né? Tinha, Dava briga, mas né? na época, né, É. tu quer ver uma coisa? O primeiro bloco que eu participei no tempo de solteiro foi os Monarcas. Tu participou Sim, dos Monarcas participei. também? Monarcas Eu do participei Ritmo. os 2 anos. Monarcas do Mas Ritmo. aquilo crescia de uma maneira naqueles 2, 3 anos que aí se viu que não iam conseguir Manter. subir, né? E isso eu mantei. A presidente era a Silvia.
Cara, eles eram uma turma aí que Deus... Era grande. Fomos desfilar em Porto Alegre, Foi. mano, cara. Porto Alegre, Caxias. Mas de tinha o rua concurso, né? Eu não me lembro desses concursos. Tinha dentro da Recreio. Como é que eles eram feitos? E dava briga, disputavam e tal. E depois surgiu, eu acho, de cima do Monarca, para que dinheiro, né? Que era... Aí com a dissolução dos monarcas, começou a se criar esses blocos com tudo que era grupinho, que estavam tudo quase nos monarcas. Eu lembro bem que como digo, o carnaval era totalmente diferente, a Recreio era pequena, né, um espaço pequeno, e tinha aqueles blocos, e aquilo tinha, era a torcida de um bloco, a torcida do outro, e quem melhor fantasia, mas o outro tocava melhor, era por aí, né? Existia bem isso. Johnny, tu veio morar em Gramado, aonde que tu morava? Onde é que a tua família foi morar aqui na zona urbana, vamos dizer assim? Na realidade, a minha família mesmo nunca morou aqui na zona, sempre morou ali, onde é que hoje o sítio é meu, que eu comprei dos herdeiros. Mas aqui em Gramado, então tu veio morar aqui? Eu parava com a minha tia, com a tia Pierina, irmã da minha mãe, lá na Praça das Rosas. Sim, onde é que mora até hoje, né? As gurias moram até hoje lá. Isso aí. E eu, quando vim para Gramado, eu trabalhei 4 anos na prefeitura e depois fui embora com a madeira. Sim. Aí eu fui lidar com madeira. Digo, não, eu não vou trabalhar de empregado, eu vou trabalhar para mim. Um dia eu vou crescer alguma coisa na... Não, tá certo. E fiquei 5 anos em Cambará do Sul, no meio do mato. Tá certo. Casei e fui morar no mato. Tu foi com a Dominga para lá. E olha a história. Casei, ela trabalhava no mercado ali. Eu fui morar lá num fim de mundo, onde é que tu enxergava o sol pelas copas do Pinheiro. Chegamos lá com a mudança, a casa não estava pronta. Sim, nós dormimos umas noites sem telhado na casa. Que coisa, que história interessante isso, né? Eu quero imaginar hoje isso aí, não consegue, né? E tu ficou 5 anos, depois tu continuou lá. Aí eu montei essa do Saiqui. Do Saiqui, aí tu já veio para cá. Aí já vim para aqui, montei uma indústria aqui do Saiqui. Que tem até hoje. Que tem até hoje, está alugada, mas a indústria é nossa ali, né? E Johnny, Gramado, né? Tu acompanhou então lá o Gramado, que era quase só colônia, colégio lá na colônia, estudou aqui também, casou aqui, foi para fora, voltou, está estabilizado a vida toda, né? Tu tem uma participação muito grande. Como é que tu faria assim, como é que tu viu a mudança de Gramado? Ali que foi deixando de ser uma colônia, começou a entrar para o turismo, já teve o período de indústria. Como é que tu vê essa mudança, assim, essa cronologia? Tu quer ver uma coisa? Na realidade, o que eu tenho conhecimento de Gramado a respeito do turismo, daquela época não era o turista, era o veranista. Uhum. E tinha esses hotéis, tu quer ver, numa quadra aqui tinha 3 hotéis, o Hotel Sperp, o Hotel Bertolucci, o Hotel Candiago e na esquina de cá o Hotel Fish. Certo. 4 hotéis. 4 hotéis tinha ali, ó. E lá em cima, quando foi construído o Parque Hotel, não me lembro que ano o Rosenfeld construiu o hotel no Parque Hotel. O ano eu não sei. E esses hoteleiros da época, eles buscavam os turistas na estação do trem para se hospedar nos hotéis deles, que eram... O veranista vinha. Eles ficavam um período maior aqui, né? Ficava um período maior. Tinha o lodoterápico ali do Dr. Nelson. No tempo de colégio, que nós estudávamos no colégio, eu tomei banho de lodoterápico para mostrar para os turistas ali, que o Dr. Nelson levava os turistas lá, ele buscava os alunos no Cenecista, vai tomar banho, botar nós dentro daquelas banheiras de barro, certo, na época, para mostrar para os turistas o tratamento aquele. Pô, que legal, eu não sabia. Que bacana isso. Realmente eu nunca tinha ouvido isso aí. Essa história ali do lodoterápico. O balneário foi muito importante. Claro, ainda está lá, muito né? Importante, mas porque tinha aquele conceito de tratamento de saúde aqui em Gramado. Isso aí, né? O pessoal vinha. Bem, isso aí. O pessoal vinha muito para a saúde. E nesse período também tinha festas hortênsias, né?
Festa E Hortência, também- eu participei da Festa Hortência, eu fui financeiro da Festa Hortência de um ano também. É. 67. Então eu foi, acho, foi 68. nas primeiras, então. É, eu acho que 68. É. O Gino foi presidente, o Gino e o Nailor, a Sílvia foi secretária e eu fui tesoureiro. Da Festas Hortências. Festa Hortência, Que era daquela basicamente era carro alegórico, tinha o baile, Escolha da Rainha e aqueles hípica, né? troços. É, hípica. Tinha aquelas hípicas lá em cima. Isso, o É. pessoal vinha, né? Lembra quando veio a Gramado, desfilaram aqui os fuzileiros navais? Teve um ano, né? Que veio do Rio. Não, mas mas Esquadrilha da fuzileiros- Fumaça. Os fuzileiros navais vieram aqui no tempo que o seu Perini era prefeito. Eu me Pois lembro. é, foi eu me no lembro. 60 e pouco. 64, 65, foi por ali. E eles vieram Naquela só para gestão. Festas Hortências. Vieram para a festa da Hortência. Que loucura. Eu me lembro dos fuzileiros navais, depois um O Esquadrilha da Fumaça. Esquadrilha da Fumaça, naquele ano veio os fuzileiros navais. Eu não me lembro qual é a festa, foi em 66, por ali. Mas foi entre 65 e 68. Foi ali. E o ano que veio, também teve o Ademar de Barros, esteve aqui também numa festa das Hortências, O que era governador de São Era Paulo. governador de São Paulo. O Ademar de Barros veio. Eu acho que ele veio um pouquinho antes, o Ademar de Barros. Mas tem a história Não me ali do Ademar de Barros. Não me recordo, assim, ó. Falou do Hotel Balneário. O Hotel Balneário deu origem ao tênis clube. Né? O Claro. início era lá, né? Era lá o tênis Isso. clube. E era tu ali. lembra quando foi construído aqui, quando inaugurou aqui no. Onde é que é hoje? Na Ângelo Bisol, não? Não chega a lembrar, Não né? me lembro. Foi a mudança. Não Porque me lá era lembro. privado, mas era o Claro, tênis clube, né? era o Tinha a tênis cancha de clube. tênis. É, isso aí. Tinha a cancha ali, a piscina. Que era... Tinha piscina, tinha Tinha tudo piscina. ali, ó. Isso foi naqueles anos 60, no começo dos anos dos 60. anos 60 ali, né? Porque no tempo no tempo do colégio aqui das irmãs, nós fazia piquenique nos matos do Lorenzoni ali em cima. Certo. Na época Sim, era no- o Mato Lorenzoni, onde é que é o Serrano, mais ou menos e por onde é ali. que é o tênis clube também, Aham. aquilo ali, ó. Falando de piquenique, um dos convidados aqui fez um comentário, que eu lembro um pouco dessa época, também o Lago Negro, era a piscina, era a praia nossa. Lago Tinha Negro, mas- aqui um xaxim, areia aqui na ponta, né? Onde aí tem os barquinhos O hoje. Lago Negro, quem praticamente fez ele, o operador de máquina, foi o Beus. Certo. Sim, que foi no seu Leopoldo Roosevelt, que na época do loteamento. Mas eu digo, o pessoal usava lá como fim de semana, como fosse uma praia, né? O pessoal ia fazer piquenique. Não, fazer tudo. piquenique. Ali no próprio lago do Parque Hotel, embaixo daqueles araucárias ali, os caras faziam piquenique em domingo. Mas não tinha ali. Sim. Era o Gramadense. E que era o ali, Gramadense, era o Gramadense. que ia. É. Johnny, a região do Caracol, tá? Tu conhece muito bem aí tudo que é lugar. Também nos anos 30, 40 já tinha pousada, já tinha. Como é que tu lembra? Claro que não vai lembrar dos anos 30, né? Mas eu digo assim, tu lembra como é que era a forma, como é que o pessoal chegava até o Caracol, ali no Tu quer ver uma coisa? turista, o veranista, O vamos dizer, da veranista, o turista que via de trem, época. Aham. aquelas pousadas e aqueles hotéis que tinha pelo Caracol ali, eles vinham de charrete, de cavalo, buscar os turistas aqui da estação do trem e eles e levar para lá. E eles iam Caracol. por qual é o Eu acho trecho? que iam por aqui por dentro. Aqui por dentro do Mato Queimado. Mato aqui, Queimado. Onde é que, pelo Mato Queimado. Eu acho que iam né? por ali. É. E outra coisa que também a gente vai buscando, né? Teve aqui o seu Oscar Quinor, né? Que construiu o Parque Quinor, que é uma referência até hoje, né? Tu lembra do seu Oscar, Conheci lembra, bem tu o conheceu, Oscar Quinor, eu conheci. e ele tinha essa visão assim de turismo. Ele fez o parque, porque a história diz que ele fez para a mulher dele, que ele construiu aquilo ali, e aquela casa maravilhosa que até hoje é linda, né? É As linda fotos e até tal. hoje aquela casa. Tu não Mas lembra? não assim? me lembro.
Não me lembro. Conheci muito ele. Aham. Sim, Sim, ia sim. muito lá. Eu conheci esses primeiros aí que iam lá no Velho Perini, no meu avô. Lá No fim de semana era um monte de gente lá embaixo tomando vinho desceu e lá pra comendo tomar vinho. churrasco. É isso. É. E churrasco é o que mais faziam lá em fim de semana. Sempre tinha gente Esse lá. pessoal, Sempre, né? sempre tinha gente. E Nos anos 60. eu sempre comento, e, inclusive quando faço alguma palestra aí por fora, que nós tivemos aqui também, além do imigrante, nosso colono alemão, italiano, português, também eu diria assim, o imigrante, o europeu urbano, que é o caso, assim, um Oscar Quinor, um Dr. Carlos Nelson, pessoa que tinha uma formação já da cidade urbana na Europa, eles trouxeram essa contribuição, né? Lógico, porque eles se Tinha uma instalaram outra aqui. visão, né? Outra visão, lógico, outra visão. E como é que eles. Pois é, porque eles tiveram influência nos nossos colonos. Porque para tu tirar lá um colono para fazer um investimento aqui, Não, o cara botar o dinheirinho para o cinema, para construir um hotel, deve ser interessante a forma que eles agiam para fazer com que o colono entendesse um pouco dessa questão urbana, né? Eu não sei, eu imagino Era que devia ser difícil. interessante o papo deles. Né? Era difícil, porque o colono tinha raiz tão. Tu quer ver uma coisa? Se eu te digo, meus pais deixaram de comprar terreno a 2 quadras daqui onde eu tô, a troco de 3 litros de leite por dia. Não tinha valor, né? Claro, na verdade. E depois houve uma inversão, né, João? Sabe que tu está falando uma coisa que é interessante, né? O nosso interior plantava cevada, plantava trigo, tinha Trigo, cevada, trilhadeira, tinha nossa, tudo, as né? trilhadeiras. Aí teve o período do êxodo rural, ou seja, os vendiam os 20, 30 hectares para comprar um terreninho aqui, para ir trabalhar na ortopé, trabalhar nas fábricas A de fábrica móveis. de calçado e as fábricas de móveis é que deu o êxito Entrou- rural daqui. Isso aí. Isso Todo aí. mundo. E o pessoal saiu da colônia porque aqui tinha um salário fixo, as nossas terras são difíceis de trabalhar, né? E agora, Júlio, como é que tu está vendo a inversão? Porque agora o pessoal está voltando para a colônia. Os netos, os quem filhos. veio para cá e não vendeu o seu pedaço de terra, você pode se considerar feliz. É. Porque hoje estão voltando, tem onde ir, porque as terras Sim. do interior hoje subiram uma coisa. Sim, outro não, rumo, valorizou investimento, valorizou o interior. Isso. E é difícil que um cara de Porto Alegre, do São Paulo, não sei, comprou o interior aí que vai vender. Sim, é difícil, é difícil. E naquela época eles vendiam. Quem não vendeu, se safou. É. Quem não vendeu. E hoje a gente observa isso, né? Os netos, filhos, bisnetos estão voltando. Estão voltando. Construindo ali junto com a família, Tão enfim, indo, e também vivendo no interior, né? Com o agroindústria, agroturismo. O agroindústria, O agroturismo. as estradas do interior. Isso ajudou leva muito, né? muita gente. Ajudou Nossa, muito, né? a infraestrutura que tem no interior, cara. É fantástico. É fantástico. O cara morar aqui na cidade. Além que de ser tem lindo, aqui, né? A vista linda é Claro, fantástico. claro. Né? Melhorou muito, né? Melhorou muito. Hoje tu não tem. É que nem na Europa, tu não anda um trechinho na estrada de chão. Hoje tem asfalto em tudo que é propriedade. Facilita, Tu né? vir trabalhar na cidade e morar no interior, espetáculo. tranquilo. 10 Chegou minutos. em casa de noite e tu não escuta só um cantar do passarinho. Ou a Maravilhoso. cantar do galo de manhã. É isso aí. Mas, Jones, já estamos chegando no final, é muito rápido, né? Jones, assim, é uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Assim, o que tu gostaria que tivesse hoje que na tua época de jovem, de adolescente, enfim, existia em Gramado e que sumiu? O que tu gostaria, por exemplo, daquela época que continuasse a existir hoje aqui? Em termos de dia a dia, de vida, o que tu gostaria assim que tivesse? Eu sempre tenho uma coisa comigo, que se naquela época a gente vivia com aquela paciência de tudo, hoje nessa loucura de estar correndo, eu não sei se o cara andasse devagar hoje se ele sobreviveria. Acho que não. Não tem, né? Não tem jeito.
Não tem jeito, porque hoje tem que ser tudo da corrida. Tu gostava daquela tranquilidade, vamos dizer assim, da Aquilo época, sim, mas aquilo impossível. jamais vai voltar. Não vai porque voltar, o desenvolvimento de Gramado se deu em função disso. É verdade, é verdade. Mas não, é isso que tu falou é interessante, né? Porque realmente as coisas elas andavam mais devagar e tinha expectativa, porque nós falamos lá no início do baile da Recreio. Tu te preparava 6 meses para o baile da Recreio. Hoje tem baile todo dia. A festa São Pedro, fazia roupa nova para a festa São Pedro. Hoje todo domingo tem uma festa. Né? Eu acho que isso aí, talvez, né, Johnny, que é uma coisa que talvez nunca mais vai voltar. Porque existia naquela época os clubes também, que nem a Recreio. O Minuano, eu lembro quando começou o Manotaço, eu fui financeiro do Manotaço 10 anos, eu acho. Imagina. Sou remido por tudo aí, todos os clubes. Recreio, Tênis Clube, Minuano, Manotaço. Sim, são os principais assim, em termos de número de associados. Então a gente se programava com muita antecedência. Muita né? antecedência. Hoje todo dia tem atividade, evento, então própria roupa, né? Hoje tu bota uma camiseta e tu vai no. Antigamente não te deixava entrar na Recreio. Não deixava entrar. Depende do tipo do baile, né? Tinha o baile de gala, baile não sei baile de gala, baile disso, baile daquilo. Legal. Mas, Johnny, eu te agradeço muito, né? A gente teria mais um monte de papo aí, a minha ideia aí mais adiante, trazer 2, 3 convidados juntos, assim, da mesma época para trocar mais ideia, mas eu queria te agradecer, né? Dizer que a gente fica muito feliz aí em poder te ouvir um pouco das histórias, com certeza, né? Algumas das coisas que tu colocou aqui é novidade para muitos, né? E para outros é quase inacreditável, né? Lembrar do que era há 50, 60 anos atrás. A gente conta para os novos, fala para os filhos, mas escuta, eu tinha 23 anos quando eu fui morar no mato. Imagina. Sim, hoje de 60 funcionários. Mandar um filho teu pro mato hoje é impossível. Não me queixo. Trabalho não mata ninguém. Se matasse, trabalho matasse alguém. É verdade. O trabalho só dá experiência. É verdade. Agora, hoje eu acho que a dificuldade, o desemprego, mas o cara que não quer trabalhar não pode dar o que tu quiser para ele, o desemprego. Eu acho que não tem desemprego, falta de mão de obra, se um funcionário não tem. É difícil. Muitas vezes, claro, a pessoa muitas vezes não tem aptidão para uma coisa, para outra e tal, mas o mercado existe, né? Mercado existe. Então não tem dúvida nenhuma. Vamos lá, Johnny. Então, eu te agradeço muito mais uma vez. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Rasenbeer, Cerveja Gramado, Vert Stade & Co, Real Wood Home Store, e dizer que na próxima quinta-feira vamos estar de volta aí com mais um episódio de Histórias de Gramado. Uma boa noite a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Rasenbeer, a cerveja de Gramado, Vert Stade & Co e Real Wood Home Store. Colchões Real Wood. Colchões de mola com 120 anos de tecnologia. Mais de 30 modelos em exposição. Com o melhor preço do Brasil. E o pagamento em 12 vezes sem juros no cartão. E a parcela é uma mixaria. Real Wood. Permita-se este conforto, porque você merece o melhor.